Meus prezados alunos, meus prezados colegas, uma satisfação imensa dar essa aula de linguagem corporal aplicada às negociações, ao comércio exterior e à política. Vamos falar aqui especificamente sobre duas figuras muito populares. Uma é o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e outro é o presidente Emmanuel Macron, da França, e analisar as suas linguagens corporais. Eu sou o professor Rafael Retus, especialista em oratória, argumentação jurídica e negociação. Você já me conhece, acompanha os canais do YouTube. Aqui foi uma aula dada para a Universidade de Rennes 2, na França, no mestrado de Comércio Exterior aplicado à América Latina e Península Ibérica, nas matérias de mediação interlinguística e negociação. Trata-se de um material complementar que eu produzi para dar aos alunos uma maior bagagem sobre a linguagem corporal e trazendo a eles também um aspecto um pouco mais prático sobre a vida política e como se comportar em eventuais negociações. Então, se você está assistindo esse vídeo, sinta-se aí privilegiado, porque ele foi um vídeo preparado, uma videoaula preparada específico para os alunos da Universidade Rennes 2, na França. A matéria oratória, ou a aula oratória e comunicação de alto impacto nas negociações. Aqui, rapidamente, você já conhece certamente esse gráfico produzido em 1967 pelo pesquisador Mehrabian. Ele desenvolveu uma teoria que hoje é reproduzida 1000 vezes sobre o impacto da comunicação, sobre o convencimento das pessoas. É lógico que muita gente entende que esses números não são absolutos, e eu também nunca enxergo esses números como absolutos, 55%, 7%, 38% como algo imutável. Foi produzido em 1967 sobre um panorama muito específico, mas foi importante que esse pesquisador, ele pela primeira vez nos trouxe uma visão que até então as pessoas não tinham, que é a força da linguagem não verbal, a fisionomia, a atitude, os gestos, os relacionamentos, o histórico, a postura. Nas comunicações é mais importante, acaba sendo mais importante a comunicação não verbal. Isso é inegável. Não dá para você querer convencer as pessoas apenas por palavras. E esse gráfico, ele acaba sendo muito relevante nisso. Aprenda, pelo menos, que a comunicação não verbal, ela é, se não tão importante, mais importante que a própria comunicação verbal. Então preocupe-se com a sua linguagem corporal, com as suas posturas, durante negociações, durante conversas, durante situações de comunicação com pessoas, seja no seu ambiente de trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja em qualquer tipo de relacionamento. A sua linguagem não verbal vai te trair e ela poderá ser o diferenciador entre o sucesso e o insucesso. Então vamos lá. Vamos começar aqui para que você tenha um pouco de noção do que estamos falando, né? Como é que o Donald Trump, essa figura bem conhecida no mundo, uma figura bem impactante, que não faremos aqui nenhum tipo de análise moral sobre ele, nem sobre o Emmanuel Macron, não vamos fazer nenhum tipo de análise nem política. A minha função aqui é analisar como especialista na área de oratória, como especialista na área de linguagem corporal e programação neurolinguística, que você consiga identificar algumas características físicas, posturais de Donald Trump e talvez imaginar o quanto que isso pode influenciar nesse seu domínio de poder para com as outras pessoas. Vamos analisar aqui como é que funciona o cumprimento do Trump. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Veja lá como ele força sempre a mão, aperta, puxa para dentro de si. Obviamente demonstrando poder, ou tentando demonstrar poder. É lógico que o premier canadense
já sabendo da sua fama, veio preparado, né? Mas o Trump faz isso naturalmente, né? Ótimo. Ótimo. Voltamos para cá então. O cumprimento à la Trump. Mas eu quero que você veja, será que o Trump faz isso sempre? Será que ele faz isso porque ele é uma pessoa mal educada? Será que ele não sabe o que ele está fazendo? Será que nunca ninguém orientou ele? Não, justamente pelo contrário. O Trump ele faz isso propositadamente. Ele faz isso apenas com líderes políticos ou com pessoas que ele quer submeter a ele, pessoas em que ele quer demonstrar poder. Veja aqui ele cumprimentando os militares das Forças Armadas, pessoas com as quais ele já demonstrou muito respeito. Veja como ele cumprimenta essas pessoas. Deixa eu achar aqui. Veja como ele cumprimenta os militares norte-americanos. Veja lá. Veja como as mãos dele são tranquilas, não pressionam, não faz nenhum movimento agressivo, mantém a distância, cumprimenta até com uma certa delicadeza. Eu vou acelerar aqui para você ver como ele vai cumprimentar todos os militares americanos de uma forma bem respeitosa, inclusive entregando às vezes a palma da mão para cima, o que daqui a pouco eu mostro para vocês que isso significa até uma situação de submissão. Veja lá, deu um toquinho na mão, uma situação de afeto. Então ele não, veja como Donald Trump ele sabe cumprimentar. Olha aí, não quer submeter ninguém ao seu domínio, então ele sabe o que está fazendo, ele sabe ser respeitoso. Olha lá, bem tranquilo, não é verdade? Ok. Voltando para cá. E a relação Donald Trump foi notícia no mundo inteiro no ano passado, quando tornou o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, por 19 segundos. Nesse vídeo, quero analisar as características. E a relação de Trump com o presidente Macron. Veja aqui que ele, lá na sede da Casa Branca, ele fez questão de tirar do terno de Macron aquilo que ele chamou de caspa, não dá para saber se era ou não, mas ele certamente quis demonstrar um poder, ele quer mostrar que ele está sob domínio, que ele tem toda a tranquilidade. Veja aqui as mãos do Macron, um tanto quanto tranquilo, apreensivo, obviamente não estava no seu lugar de domínio, e o Trump sempre com essa gravata que passa do seu cinto. Isso representa também, segundo especialistas em linguagem corporal, um elemento fálico em que ele quer demonstrar de toda maneira o seu poder, a sua envergadura de qualquer maneira, seja na política, seja nas suas nos seus ternos, seja nos seus comportamentos. Isso daqui representa todo, já dizia Freud, já representa todas as formas dele manipular e demonstrar poder. Mas vamos lá, a relação de Trump com o Macron. Aqui algumas imagens que ficaram conhecidas e rodaram o mundo, que inclusive fizeram com que Nicolás Maduro, não que ele seja referência, mas ele é um espectador, assim como todos nós, a dizer que Emmanuel Macron é submisso. Ele disse com essas palavras que Emmanuel Macron é pau-mandado de Donald Trump. Não sei se é verdade. Não sei se é verdade. Quem pode me dizer são os alunos aí da França, da Universidade Rennes 2, que eles podem realmente dizer se eles também têm essa impressão, ou se eles têm a impressão que o Estado francês acaba sendo submetido ao Estado norte-americano. Não sei se é verdade, mas isso não importa. O que importa é a imagem que o mundo vê. Numa negociação, o que importa de verdade é muito menos aquilo que você faz, mas aquilo que você demonstra. E numa negociação entre pessoas, entre líderes estatais, o mundo com certeza está vendo o Emmanuel Macron
como uma pessoa que tem se comportado perto de Donald Trump como uma verdadeira criança, como uma pessoa que tenta de alguma maneira rivalizar o poder com ele, tenta de alguma maneira apertar a mão dele mais forte, tenta falar um pouco mais alto, só que parece mais um adolescente tentando brigar com o seu irmão mais velho, com o seu pai, e muito menos um líder estatal. Volto a dizer, não é uma crítica ao líder político Emmanuel Macron, trata-se de uma análise meramente da linguagem corporal e a gente vai provar isso daqui nos próximos slides. Então, realmente, as condutas protagonizadas por Emmanuel Macron não são condizentes de como ele é. Ele é um líder forte, ele perante outros líderes estatais, outros chefes de estado, chefes de governo, ele se comporta com muita autoridade. E com o Donald Trump, por algum motivo, ele acaba não conseguindo ter esse tipo de nivelamento. Primeira coisa, vamos entender o que é o aperto de mão, a linguagem corporal, a importância do aperto de mão. Você vai chegar numa negociação, numa reunião, não importa quem ela seja, tente manter as mãos sempre na vertical, niveladas. Isso significa simetria, empatia, transparência. Nunca tente submeter ninguém, nunca tente assumir o controle no aperto de mão. Isso aqui hoje todos conhecem praticamente. Isso é feio. Isso acaba demonstrando que você tenta submeter a pessoa, tenta dominar a pessoa. Se a pessoa conhece um pouco dessa linguagem corporal, você não será bem visto. Se ela for uma pessoa também com uma característica de ter mais força, vocês vão ficar brigando para tentar saber quem que consegue colocar a palma da mão do outro para baixo. Também evite o aperto de mão de submisso. Isso é importante para que você reconheça uma pessoa que tem um aperto de mão submisso. Essa pessoa ou realmente ela se comporta de modo submisso na vida, ou ela está tentando lhe mostrar que naquela relação ela está disposta a ser sua amiga, ela está disposta a ser afável com você. Muitas vezes é interessante você deixar a pessoa controlar o aperto de mão para que você compreenda que tipo de personalidade, que tipo de negociador é essa pessoa. O interessante é que você fique no aperto de mão que comunica a igualdade. Nesse aperto de mão é aquele que demonstra transparência. E tudo que eu falo aqui tem um significado psicológico. Tudo que eu falo aqui, ele muitas vezes só vai ser identificado no subconsciente. E sendo identificado no subconsciente, a razão daquilo que eu estou falando, você pode até discordar, mas o seu subconsciente vai captar isso como algo relevante. E às vezes você, sem saber porquê, vai gostar ou não de determinada pessoa por conta da sua linguagem corporal, por conta da sua postura. Vamos lá aqui então para a relação Donald Trump e a relação Emmanuel Macron. Veja aqui como o Donald Trump ele traz a mão do Emmanuel Macron para o seu domínio. Isso daqui representa vontade de dominar. Isso aqui representa eu sou poderoso. Eu vou mostrar o vídeo na sequência que você vai perceber como o Donald Trump ele puxa a mão do Macron de modo até forte. É lógico que sempre com uma carinha aqui, meio que dando risada, meio vem cá meu amigo. Só que em verdade, perante todos os outros, você tem aqui todos os líderes de Estado, você tem o mundo inteiro te filmando. Isso não fica legal, isso fica feio. Emmanuel Macron não é a primeira, não é a segunda vez que ele se vê numa situação dessa. Você vai ver no vídeo que ele tenta puxar a mão de novo, só que não consegue mais, né? Quando o primeiro já deu essa puxada, ele já dominou, já mostrou o poder, e isso é uma condição em que você tem que identificar. Você vai numa reunião, em uma empresa, com um CEO, com um diretor, e ele puxa a sua mão desse jeito. Bom, ele está mostrando que ele vai querer dominar essa relação. Ótimo, tudo bem, você não vai rivalizar com ele. A pior coisa que existe é você tentar disputar força com ele. Dispute na inteligência, compreenda que ele é uma pessoa de ego, que ele é uma pessoa que quer demonstrar poder, e você vai conseguir contornar isso nas negociações e nunca tentando puxar a mão dele de volta, o que o Emmanuel Macron tentou fazer. Vamos ao vídeo aqui? Vamos ver, é esse vídeo aqui embaixo. Olha lá como
Presta atenção. Olha lá, puxou, aí o Emmanuel Macron tenta puxar de volta, ó, puxou, tentou puxar de volta. Olha lá, tentou tirar a mão, mas travou, né? O Donald Trump é forte, né? O Donald Trump é forte, com certeza. Então vejam que o Donald Trump ele puxou a mão do Emmanuel Macron, o Emmanuel Macron tentou puxar de volta, só que ficou uma disputa de poder desnecessária. É óbvio que quem quer dominar o tempo todo o mundo inteiro é o Donald Trump. O Emmanuel Macron, na minha visão de especialista em linguagem corporal, deveria tomar outras posturas que não a de entrar na zona de conflito que o Donald Trump domina muito bem. Vocês viram os apertos de mão do Donald Trump, né? Então olha aqui, veja como em outras situações o Emmanuel Macron acaba se mostrando bastante submisso. Então esse aperto de mão é um que você tem um domínio e também você quer controlar. Veja aqui a cara do Donald Trump dando uma risada, dando um tapinha na mão do Emmanuel Macron, mais ou menos dizendo: calma, está tudo sob controle, eu tenho controle, fique em paz comigo. Isso é típico daquele que está aquele que tem poder. Imagine uma criança que vem até você pedindo alguma coisa e você dá um tapinha nela: calma, calma, está tudo certo. Tudo isso é linguagem corporal, que volto a dizer, não sei se isso se representa na ligação entre os estados, mas que certamente entre líderes estatais, não fica bem. Mais uma, olha lá. Donald Trump, ele não faz contato visual com Emmanuel Macron, ele entrega a mão dele primeiro, deixa a mão dele aberta, não olha para Emmanuel Macron. O presidente da França tem que se curvar à frente, completamente curvado à frente, né? Veja que o Donald Trump não saiu, não descolou as costas dele da cadeira. O presidente da França tem que sair do ambiente dele, ir até a mão do Trump, que está semiflexionado. Ele tem que estender aqui, ó, o Macron tem que estender totalmente o seu braço. Então aqui é a zona de conforto, aqui é quem tem o poder. Além dele não fazer contato visual, ele se recusa a sair do espaço dele. Você vem até mim, você toca a minha mão e durante um bom tempo, durante alguns menos de um segundo, mas a gente capta esse movimento aqui em menos de um segundo mesmo, o Donald Trump esperou que o Macron se posicionasse, segurasse a mão dele para então fechar a mão. Isso daqui é uma representação de desprezo total, é uma representação de domínio total, é uma representação de eu tenho a força. Aqui o Emmanuel Macron ele fez isso mais de uma vez, né, em diferentes situações, em que ele toca a perna do presidente Donald Trump. Eu gostaria de saber, com os meus alunos franceses da Universidade de Rennes, que acompanham o seu presidente diariamente, se é comum do Macron tocar a perna das pessoas que ele conversa. Eu não vi isso acontecer com mais ninguém. Por que ele toca a perna do Trump? Isso em mais de uma vez. Tem mais de uma imagem ele tocando. Tem uma que eles estão na posição invertida, em que ele toca a perna do Trump com a mão direita. Então esse tipo de ação não condiz, com certeza não condiz com uma ação, com o comportamento de um líder estatal. Tocar a perna de alguém demonstra muita intimidade. E numa situação em que já estamos vendo que o Emmanuel Macron está se colocando numa condição de submissão, tocar a perna de uma outra pessoa, se fosse uma mulher, poderíamos dizer que seria próximo de um assédio. Mas se é um homem, um presidente de outro estado, eu ouso dizer que ele está sendo muito mais submisso do que ele imagina. Então esse tipo de toque numa negociação obviamente não é correta, e entre líderes estatais isso pode representar aquilo que o Nicolás Maduro disse que é um pau mandado do Donald Trump. Vejam lá, né? Desprezo, você precisa de mim.
Olha a cara do Emmanuel Macron, cara tá tranquilo, tá bem, tá gostando do ambiente. O Trump também não dá muito para saber, né, que ele tá sempre com essa cara, mas obviamente ele tá numa relação com outro agente estatal e eles estão com as mãos em uma situação um tanto quanto, podemos dizer, constrangedora. Eu acho que nunca foi visto dois chefes de Estado, dois líderes políticos segurando um a mão do outro nessa situação. O Macron está segurando o dedo do Donald Trump. E isso, obviamente, desperta todo tipo de curiosidade, inclusive mensagens subliminares de ordem fálica, de ordem sexual. Quando falamos de linguagem corporal, tudo está envolvido e tudo submete a uma relação entre duas pessoas. Normalmente, quando duas pessoas se relacionam numa negociação, um acaba tomando a posição da força, enquanto o outro acaba assumindo a posição da complacência, da submissão. Enquanto um é ativo, o outro tem que ser passivo em receber as informações e o outro passar as informações. E a linguagem corporal, ela tem uma ligação muito grande com a questão fálica. Em última análise, ela acaba representando, tendo significados, inclusive libidinosos. Não estou dizendo nada, não quero dizer nada, não estou citando nada. Apenas estou demonstrando para vocês que se não há esse tipo de mensagem consciente na cabeça dos dois líderes estatais, as pessoas enxergam assim. O subconsciente de quem está vendo capta a relação dos dois exatamente desse jeito. E às vezes não é o que você quer passar, mas aquilo que o seu auditório capta. O seu auditório está captando uma relação que não é usual, que não é adequada entre dois líderes estatais e, em última análise, na visão das pessoas que estão enxergando, a França está sendo submissa aos Estados Unidos. Isso, volto a dizer, de modo até inconsciente. Quero mostrar aqui que eu fui atrás para entender a origem, uma das origens dessa situação. Tem aqui um vídeo. Foi um dos primeiros encontros deles. Vamos observar. Isso foi lá na França, né? Daqui a pouco eu vou fazer alguns comentários. Mas eu quero voltar aqui para você ver. Repare agora a mão esquerda do Macron. Como ele aperta. Olha lá. Eu vou voltar e você vai reparar agora a boca do Macron, o rosto dele. Olhando para baixo. Está inseguro. Donald Trump puxa no cumprimento do Donald Trump. Você vai observar que ele puxa a mão do Macron para perto dele, então submetendo no aperto de mão mais uma vez. E aqui, no contato que eles tiveram, numa conversa em que eles estavam falando inclusive do financiamento bélico para as investidas, para as guerras que Estados Unidos e França têm na defesa do mundo, né? E Emmanuel Macron está defendendo o maior investimento financeiro. E olha o que ele vai fazer. Ele vai falar alguma coisa em contrariedade a Trump. E aí, como conciliação,
ele coloca a mão na perna do Macron e fica com uma cara de pouca graça. Quer ver? Repara depois que ele colocar a mão, olha a cara dele. Pois bem, voltando pra cá. Agora eu quero mostrar pra você, em câmera lenta, a chegada do Trump. Agora eu vou reduzir a velocidade e você vai reparar apenas na mão do Macron. Olha na mão. Ele vai apertar. Olha lá. Vou voltar e você vai reparar agora só no rosto do Macron. Respirando fundo, bochecha, mordeu os dentes, tem toda uma risada. E aí vai. Ok, vamos para mais um vídeo dessa relação entre eles. Essa daqui é bem divertida. É logo após o cumprimento deles, em que eu quero que vocês reparem como que o Macron, inseguro, ele repete os movimentos do Trump no aceno e no joia. Ele se perde um pouco no aceno e no joia e tenta repetir, inclusive nos momentos em que o Trump faz. Olha lá, o Emmanuel Macron, você vai reparar que ele vai acenar primeiro, e o Trump não faz nada. Aí o Trump acena, ele acena. O Trump vai fazer um joia. Bom, vou de novo. Você vai reparar que o Emmanuel Macron começa a acenar e o Trump não faz nada. Quando o Trump resolve acenar, ele acena e o Macron acompanha ele. Olha lá, acena, volta. Agora eu vou fazer um joia e o Macron vai vir com aceno. Ele vai mudar para joia. Mudou para aceno também. Então perceba que até nas relações inconscientes rápidas, parece que o Macron está tentando seguir o Trump. Olha lá, joia, aceno, e acaba. Pode parecer bobagem, pode parecer coisa insignificante, mas a linguagem corporal não é aquilo que o Macron está pensando, não é aquilo que o Trump está pensando, é a mensagem que eles estão passando para todos nós. Todos nós estamos identificando isso. E certo ou errado, verdade ou mentira, esse é o tipo de sinal na linguagem corporal que você, enquanto negociador, não pode passar. Aqui na conversa dos dois, você vai perceber que depois que o Macron coloca a mão na perna do Trump, ele vai ficar com uma cara bem sem graça. Olha lá, colocou a mão na perna. E aí ele faz a cara dele de poucos amigos, né? Esse parece que tá meio assustado e esse de, puxa vida, que eu fui fazer, não é? Bom, voltando pra cá, naquela cena, naquele passeio de mãos dadas praticamente entre os dois líderes estatais, dando continuidade. Você tem aqui, a gente já entra numa situação de bullying praticamente, né? A gente entra numa situação de passa a ser hilário, né? Segura a mão do papai, olha lá. Dá licença, meu filho, veja a cara de que o tempo todo parece não estar, não saber exatamente como reagir a essa inconstância do Trump, né? Que é um tanto quanto faz aquilo que quer a hora que quer. E o Macron certamente não teve esse tipo de educação, não tem esse tipo de vivência, certamente uma pessoa muito mais educada, muito mais polida, que tenta ser mais racional, que tenta seguir uma linha típico exatamente da cultura europeia, da cultura central da Europa,
em que tenta partir de uma lógica e seguir essa lógica de um jeito muito mais tranquilo. E aí você encontra o Trump, a figura que todos nós conhecemos, né? Mas o passeio no bosque realmente fica difícil, não é? Por mais que você não esteja acostumado com a reação de uma pessoa que faz o que quer, como é o caso do Donald Trump, certamente, se o Macron quiser mudar a sua imagem, certas condutas ele não pode permitir. Esse efetivamente é o verdadeiro passeio no bosque. Aí, já encerrando a nossa apresentação, nosso material complementar, o Macron ele tentou mostrar um poder em determinado momento entre os dois líderes. Tentou mostrar com o chamado aperto de mão esmagador. Só que aí ele entrou na linha do Trump. Olha só como ele aperta, esmaga a mão aqui. Ó. Veja que está até enrugado de tanta força, está até vermelha de tanta força que ele está fazendo nesse aperto de mão. E você verifica que a cara do Macron, ele fez isso de propósito, né? Ele sabia, inclusive ele deu uma declaração depois, que o aperto de mão mais demorado era justamente para uma demonstração para o Trump perceber que as negociações entre eles não seriam fáceis. Só que veja, o aperto de mão demorado é uma coisa, um aperto de mão esmagador, vindo inclusive de uma pessoa que não tem esse tipo de comportamento, que é uma pessoa polida, que é uma pessoa educada, pode representar na verdade uma fragilidade, porque você entra na luta do outro, aonde o outro é forte. O Trump, você viu no primeiro vídeo, faz isso com todo mundo. O Trump é forte nisso, ele quer de toda maneira submeter as pessoas nesse tipo de comportamento, que é o que beira a uma disputa de adolescente, né? O Trump é uma criança crescida quando ele resolve disputar forças, vendo quem que tem a bomba mais poderosa pelo Twitter, quando ele quer xingar, ofender o líder da Coreia do Norte, ele faz isso pelas mídias sociais, quando ele manda recado para as pessoas. Isso é tipo coisa de adolescente. Então o Macron, para a demonstração da sua linguagem corporal, não deveria entrar nisso, mas ele entrou. Então ótimo, ele fez isso, tentou, e aí veja como ele se empenha nessa ação, né? O Trump tá na vida dele, é o jeito dele, isso daí deve ter achado bem hilário inclusive, mas o Macron queria demonstrar muito poder nessa situação, e veja aqui como ele fecha a cara mesmo, e é essa a intenção dele. E aí, terminando o aperto de mão, você já pode enxergar o Macron ainda segurando, esmagando os dedos de Trump, o Trump já tentando puxar a mão, e o Macron bastante contente, do tipo, consegui, fui vitorioso. E aqui certamente o Trump percebeu que essa relação seria uma relação, pelo menos essa imagem teria sido uma imagem bem constrangedora para ambos os políticos. E aí eu quero mostrar como é que foi essa relação. Olha lá. A primeira reunião dos chefes de Estado, em 25 de maio, apertou, demorou, né? E apertou. De mãos de Macron, constrangeu o Trump. Ok. Pois bem, eu queria mostrar isso daqui para você e volto a dizer, não estou comparando estados, não estou comparando forças políticas, não estou comparando a Angela Merkel, não estou dizendo que a Alemanha é X, a França é Y, os Estados Unidos é Z. Estou fazendo uma análise de linguagem corporal, não sobre poderio estatal. São vocês aí, alunos de Rennes, são vocês, alunos aqui do Brasil, que estão assistindo esse vídeo, que vão observar e pensar conscientemente que tipo de mensagem está sendo passada nesse tipo de situação. Se a relação lá de cima do presidente da França com o Trump era uma relação de submissão, o que você me diz dessa relação da Angela Merkel, colocando as duas mãos em cima de uma mesa, juntamente com diversos líderes aqui atrás? Então,
duas pessoas são centrais nessa foto. O Trump, que está com uma cara o famoso cruzar os braços, não estou passando a mensagem, não quero nem saber, não quero te ouvir, não vou mudar, não me interessa o que você fala. Só que Angela Merkel trouxe uma postura absolutamente de poder. Aqui foi invertido. Inclusive, a posição de poder não é só estar com as mãos na mesa e o peito à frente, porque verifique que esses aqui também estão com as mãos na frente, só que eles estão com os dedos apoiados. Isso daqui, apoiar os dedos na mesa, demonstra uma sutileza e não agressividade. Agora, colocar as duas palmas das mãos na frente e colocar o peito e a cabeça à frente é a típica posição de poder. Isso é posição de poder. É o chefe que bate na mesa e coloca o peito à frente. É o professor que faz isso na sua mesa e manda os alunos calarem as bocas, ficarem em silêncio. E aqui o Donald Trump fazendo o papel do adolescente mimado que você não manda em mim. Mas essa cena, ela demonstrou algo e que é importante que você, enquanto negociador, enquanto analista, enquanto estudante de oratória, estudante de direito, estudante de negociação, estudante de comércio exterior, você compreenda que a linguagem corporal ela fala muito mais do que as palavras. E não adianta você ter muita barganha, não adianta você ter muito poder se você, em uma rodada de negociação, não souber se posicionar. E volto a dizer, não estou dizendo que o certo é isso. Não estou dizendo que o certo é isso. Não estou dizendo que o certo é você exagerar. Estou dizendo que existem situações de relação de poder que você tem que identificar o outro lado, o outro negociador, para se colocar na melhor posição na mesa. E às vezes, na maioria das vezes, a melhor resposta, quando você enfrenta pessoas de muito poder e que não vão abrir mão do seu poder, a melhor forma de lidar com elas é justamente o contrário. É tentar criar empatia, é tentar inflar o ego dessas pessoas, é tentar elogiá-las, é dizer o quanto que elas são competentes, é promover algum tipo de aproximação pessoal, aproximação empática, para que só depois você consiga aos poucos retirar-lhe o poder dessa pessoa, talvez no seu conhecimento, talvez em alguma outra situação. Mas se você não adentrar na vida dessa pessoa que gira em torno do ego, você vai perder, porque a disputa de braço, no final das contas, apenas resultaria na extinção da negociação entre vocês. E aqui, indo para o final, eu quero mostrar uma situação, né? Se a Angela Merkel colocou o Trump sentado e mostrou ali quem manda, Donald Trump tem todos os motivos para temer as mulheres, não é verdade? Vamos ver aqui o que aconteceu nessa cena. Olha só o que a primeira dama da Polônia fez com Trump. Ele não gostou, certamente. Olha a cara dele. Foi cumprimentar primeiro as mulheres. Meus caros alunos, era isso que eu tinha a dizer para vocês. Esse material complementar foi realizado para a faculdade, para a Universidade Rennes 2 na França, com material complementar para o módulo de aula Oratória e Comunicação de Alto Impacto nas Negociações. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dá um like no YouTube, segue a gente que outros vídeos serão produzidos. Acompanhe o conteúdo. Abraço!